Fui para a igreja cultuar a Deus em um culto de domingo. E como de costume, o pastor chama os irmãos que estão enfermos para ir lá para frente do púlpito e ele orar pelos irmãos. E eu fui para o pastor orar por mim. E Jesus realizou 3 curas na minha vida de uma vez. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Sou a irmã Aurinete, sejam muito bem-vindos a esse canal. Este canal é de Deus para sua vida. Fique aqui nesse vídeo que eu vou contar completo esse testemunho. Meus irmãos, eu já contei esse testemunho aqui no canal, mas aí eu contei agora recentemente, novamente, na minha igreja. E aí eu pensei, por que não contar novamente no canal? Porque o vídeo que eu fiz aqui pro canal, eu chorei muito e dei muita pausa e tinha um cachorro latindo, tinha uns empecilhos, foi uma bênção, é uma bênção. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, mas eu chorei muito e tinha uns cachorros latindo, atrapalhando, meus irmãos. Aí eu resolvi, por conta disso, que eu me emocionei muito, contar aqui com calma, bem concentrada e contar novamente esse testemunho aqui pra vocês. Mas não esqueça que esse vídeo que eu estou falando, que gravei aqui para o canal desse mesmo testemunho, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você quiser assistir os dois, amém. Mas em ambos eu peço para que você deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreve, compartilha, porque você vai se edificar muito e edifique vidas com esse testemunho. Meus irmãos, esse testemunho é muito forte. Tomara que eu não chore, porque sempre que eu conto esse testemunho eu choro, mas de tanto chorar a gente vai esvaziando da emoção, né, meus irmãos? E ficando ali só uma gratidão, uma alegria no Senhor, porque meus irmãos, vou tirar aqui o óculos, eu sou muito grata a Deus, muito grata ao meu Senhor por esses milagres. Eu não tenho dúvida que Jesus cura, liberta e leva para o céu, eu não tenho dúvida, meus irmãos. Mas quando acontece com a vida da gente, não é que a gente se surpreenda do poder de Deus, é que a gente se surpreende como é que Deus faz coisa tão tremenda para nós que não somos nem merecedores, meus irmãos. O amor de Deus é muito lindo, o amor de Deus é muito incondicional, meus irmãos, porque por mais que você faça, por mais que eu faça por Deus, a gente não merece tão grandes coisas que Ele faz por nós. E deixa eu lhe falar, meus irmãos, para vocês que não sabem, eu sou cabeleireira. E por que eu vou falar isso? Para vocês entenderem que a enfermidade que eu tinha era muito difícil para eu exercer minha profissão. Então, é de muito valor mesmo que Jesus fez na minha vida. Então, eu fui diagnosticada com artrite e artrose. Meus irmãos, quanta gente não tem artrite e artrose? E acha que é uma coisinha simples. Aquilo incomoda tanto a gente, é tão doloroso. Artrite, artrose. E esse problema é genética. Minhas irmãs têm e sofrem muito com isso. Então, eu já não fazia mais as coisas em casa, varrer casa, passar pano. E trabalhava, meus irmãos, com muita dificuldade. Quando eu acordava que eu ia levantar, eu ficava curvada, ia levantando de pouco em pouco. E as juntas inflamavam e as minhas mãos inchavam muito. E era muito sofrido mesmo. Meus irmãos, tinha dia que era tanta dor no meu corpo, tanta dor. E essas 3 curas, meus irmãos, que eu vou contar pra você. A primeira vai ser a de artrite e artrose. Há muito tempo, meus irmãos, eu vinha sofrendo com artrite e artrose. Só que quando eu fui diagnosticada, eu determinei, Jesus vai me curar. E quando o pastor chamou os enfermos lá pra frente para orar por nós, eu fui com muita fé. E aí eu fechei meus olhos, lá e veio o pastor, me ungiu. Meus irmãos, eu senti assim, uma unção tão grande. E eu, na hora que ele orava por mim, eu apresentava esta enfermidade somente. Jesus me curou de 3, mas eu pedi somente para que ele me curasse artrite e artrose. E eu disse, Senhor, tem de misericórdia de mim, me cura hoje em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, desceu uma unção sobre mim, as lágrimas desciam. E eu disse, Jesus me curou. Jesus me curou. Eu tinha certeza que artrite e artrose ali Jesus tinha me curado naquele dia. Porque eu senti a confirmação. A gente sente, meus irmãos, quando Jesus está fazendo um milagre na nossa vida. Foi tão forte a presença de Deus. Eu me senti abraçada pelo Espírito Santo naquele momento que o pastor orou por mim, por enfermidades.
E aí passou um dia, eu não sentia mais nada, passou 2 dias, eu não sentia mais nada, passou uma semana, eu não sentia mais nada. Eu disse, Jesus me curou, para a glória de Deus, eu hoje não estou sentindo dor. Quando eu fui diagnosticada, o médico me passou um remédio, mas eu nem repeti esse remédio, meus irmãos. Mas eu tomei só uma caixa, quando o pastor orou por mim, eu já tinha terminado esse remédio. Essa enfermidade nunca mais voltou, já não sinto dores no corpo, eu não sinto dores nas juntas. Incrível, meus irmãos. Depois ainda tem gente que acha que Jesus não cura porque a enfermidade é crônica, porque a enfermidade é grave. Às vezes a gente diz assim, meu irmão, vem receber a oração. Não, mas esse meu problema aqui é antigo, deixa aqui quieto. Não se acostume, não se conforme com essas enfermidades, porque essas enfermidades não são suas. Você nasceu saudável. Peça a sua saúde a Deus com fé, que Ele dará. Ele fará um milagre na sua vida, não importa o tipo de enfermidade, Ele tem poder para curar. E aí, meus irmãos, esse é meu primeiro testemunho de milagre de cura na minha vida. Bom, e agora vamos falar das outras 2 enfermidades que Jesus me curou na mesma noite. Meus irmãos, eu senti uma dor de cabeça muito forte, dor de cabeça crônica mesmo. Enxaqueca, você sabe o que é enxaqueca? Eu acho que muita gente já passou por isso. Enxaqueca, os médicos só dão remédio para aliviar, mas não cura. Eles dizem que não tem cura enxaqueca, tem alívio. E eu sentia muitas dores, eu ficava impossibilitada também de trabalhar, porque dava náusea, dava tontura, dava muita dor, E meus irmãos, eu sentia muita dor nesse olho esquerdo, muita dor. Eu colocava o pano molhado aqui no rosto, nos olhos, para ver se aliviava. E lógico, óbvio que eu tomava analgésico, tomava remédio para enxaqueca e tudo mais. E muitas vezes não passava, meus irmãos. Ficava ali, eu sofrendo com aquela dor. Parecia um tumor atrás do meu olho. Doía os 2 olhos, meus irmãos? Doía, mas era mais esse esquerdo. Enfim. E aí, meus amados, eu não percebi. Eu percebi da artrite e artrose. Por quê? Eu percebi da artrite e artrose porque foi o que eu pedi a Deus naquele culto. Era para eu ter ficado observando quais as enfermidades que Deus levou, porque nós temos que acreditar que quando Deus nos limpa, meus irmãos, Ele nos limpa por completo. Só Deus pode fazer isso. O médico, ele vai fazer tratamento nas suas enfermidades, uma por uma, e ainda diz que essa não tem cura, essa não tem cura, vai descartando lá a solução. Mas Deus não, Ele dá a solução de imediato e nos deixa limpo de toda enfermidade, de todo mal. E vamos lá, certo dia eu fui fazer caminhada. E aí, meus irmãos, nada de perceber que Jesus tinha feito outras curas em mim, nada de perceber. E aí eu fui fazer caminhada que nunca mais tinha feito, resolvi fazer. Por que eu não fazia mais caminhada, meus irmãos? Porque eu tinha uma hérnia e começou a doer essa hérnia. Essa hérnia era na minha cesárea. E essa hérnia veio começar a doer ao passar do tempo eu fazendo caminhada. E chegou um dia que foi aumentando essas dores e eu não pude mais fazer caminhada. Até que um certo dia eu disse, hoje eu vou fazer caminhada. Aí comecei a fazer caminhada, cadê a hérnia? Aí eu disse, eu vou correr? Aí corri. Cadê a hérnia? E aí, meus irmãos, eu comecei a perceber. Meu Deus, eu tô curada. E lembrei do dia que eu pedi cura, né? Eu tô curada. Jesus me curou também da hérnia. Meu Deus, e a dor de cabeça? Tava com uma semana que o pastor tinha orado por mim, se eu não me engano. E aí, meus irmãos, isso não é coincidência. A dor de cabeça não veio mais, a enxaqueca não veio mais. Jesus efetuou 3 curas em mim e Ele começou a ministrar no meu coração. E não era um pensamento comum não, entendeu, irmãos? Era Deus falando pra mim que Ele tinha me curado da hérnia, tinha fechado literalmente a minha hérnia e tinha me curado da dor de cabeça, da enxaqueca que eu sentia, aquela dor crônica que já havia comigo também há algum tempo. A enxaqueca, meus irmãos, a dor de cabeça muito forte, até o dia que Jesus me curou, eu já estava sofrendo há 4 anos. E problemas nos ossos, nas articulações, artrite, artrose, não tinha sido diagnosticado lá no passado. Mas quando eu fui para o pastor orar, eu já estava diagnosticada pelo médico. Mas lá no passado eu já sofria com essas dores e foi aumentando ao passar do tempo. Artrite e artrose era a enfermidade mais dolorosa que eu tinha
e que fazia mais tempo que estava comigo. As dores de cabeça fazia 4 anos. A hérnia eu não lembro, porque a gente lembra quando ela começa a doer. A gente considera quando começa a doer, né? A hérnia. E aí, quando eu fazendo caminhada, não senti mais. E Deus começou a ministrar no meu coração, meus irmãos. Eu comecei a glorificar. Meu Deus, Jesus me curou. Como eu não percebia, eu estou curada. Não tem mais artrite, artrose, que eu nunca mais senti dores. A dor de cabeça não é coincidência. Jesus me curou, eu tenho certeza. E ali Deus ministrando, confirmando, com alegria tão profunda dentro de mim, meus irmãos. Meus irmãos, olha, só quem passa por isso sabe o tamanho da ingratidão. A gente saber que era uma enfermidade dolorosa, que os médicos diziam que não tinha cura, que só tinha alívio, tanto artrite, artrose, as enxaquecas, hérnia tinha solução, era só operar. Meus irmãos, mas quem não fica feliz se livrando de uma cirurgia? E é uma alegria tão grande que eu sinto, meus irmãos, de Jesus ter me curado dessas 3 enfermidades e ainda de uma vez só, meus irmãos. Eu fico muito maravilhada e eu não quero cessar de contar esses testemunhos e de manifestar minha gratidão. Meus irmãos, não faz ainda 1 ano que eu recebi essa cura do Senhor. E eu já tinha criado aqui o canal antes de tudo isso. Mas quando Jesus me curou, eu me firmei mais, eu tomei posse da minha vitória. E isso me reanimou, me edificou, me fortaleceu, me deu muita gratidão para que eu ficasse firme aqui no canal, porque aqui eu estou trabalhando para o reino de Deus. É uma maneira de eu retribuir, uma pequena maneira de eu retribuir o meu Senhor, meus irmãos, levando aqui a palavra de Deus, a palavra de cura, palavra de libertação, palavra de livramento, né, meus irmãos? Eu estou aqui edificando você, juntamente com a irmã Elizabeth, através da palavra de Deus. Eu me animei muito mais depois dessa cura, meus irmãos, aqui no canal. É o mínimo que eu posso fazer para Deus. E a alegria do Senhor dentro de mim me segue, meus irmãos. Agora eu tenho uma marca para testemunho. Jesus me curou de 3 enfermidades. 2 o médico dizia que não tinha cura, só tinha alívio. Mas Ele me curou sem precisar da medicina, sem precisar de tratamento, para a glória de Deus. Meus irmãos, só quem passou pela dor que sabe o quanto é bom viver sem ela. Meus irmãos, a dor de cabeça era tão forte que esse olho esquerdo ficou maior do que esse. Assistam aí, meus irmãos, percebe muito em shorts, porque eu fico com a câmera assim mais perto, focada mais de perto nos shorts, aí dá para perceber muito que tem um olho direito maior do que o esquerdo. Jesus já me curou, meus irmãos, e ficou um olho maior que o outro, para que todos vissem que algo aconteceu comigo. Deus deixou um sinal. Eu acredito que seja isso, meus irmãos, a prova da realidade, a prova do meu testemunho sobre minhas dores de cabeça muito forte. Não sei se era a pressão do olho que estava alta, eu nunca verifiquei, só achando que era enxaqueca. Mas quando eu vim me preocupar, meus irmãos, que poderia ser a pressão do olho alta, que o olho estava ficando para fora, que eu pensei em ir no médico para ver isso, antes disso Jesus me curou. Eu não sei nem o que foi, nem quero saber. Eu só sou grata a Deus por esse milagre. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, seja edificado. Nunca esqueça que Jesus cura, independente de qualquer tipo de enfermidade, porque nós servimos um Deus de poder, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, que cuida dos seus filhos. Amém, meus irmãos? Pois a paz do Senhor para vocês. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.